Bonjour, pessoal. Tudo bem com vocês? Trigger, tá tentando falar francês? Só tentando mesmo, pessoal. E por quê? A gente vai falar dessa arte maravilhosa que é o cinema, que surge na França. Diferente de que muitas pessoas pensam que talvez surgiu nos Estados Unidos, em Hollywood. Não, só depois de muito tempo que ele vai para os Estados Unidos, que ele vai para Hollywood. Mas ele surge na Europa, ele surge na França. E hoje nós vamos falar sobre o cinema, justamente para fazer um gancho com a nossa última aula, que eu pedi para vocês assistirem o filme A Invenção de Hugo Cabret, certo? E aí vocês vão entender o porquê de ter assistido aquele filme. Vamos lá então? Bem, muitas pessoas comentam, né, e dizem que o cinema é a sétima arte. Já escutaram esse termo? O cinema é a sétima arte. E por quê que o cinema é a sétima arte? Por que existe esse termo? Ora, porque se a gente pegar, o cinema é a mistura, né, mistura de todas as outras 6 artes. Vamos observar quais são? Olha lá, a primeira, da Tchaline, música, som. Então, a primeira arte que nós temos que considera-se é a música. Então, as artes sonoras, a habilidade que a gente tem de cantar, de tocar instrumentos, de fazer sons. Então, é a nossa primeira arte. Segunda, a dança, a qual o tio Igor é horrível, mas é uma arte também considerada a segunda arte, a dança, né? A terceira, a pintura. Então, a habilidade que a gente tem de pintar, de desenhar, de fazer quadros, né? Então, a pintura, todas as obras de arte que a gente tem de quadros, então considerado terceira arte. A quarta arte, a escultura, a habilidade que a gente tem de esculpir, de fazer, por exemplo, estátuas, né? De fazer grandes obras de arte, mas no sentido de escultura mesmo. Igual, por exemplo, a gente tem o Michelangelo, que fez várias obras de arte no sentido de esculpir pedras, né? A gente tem o Davi, a gente tem um monte de obra de arte, mas que a gente não precisa entrar aqui, só para vocês entenderem, né, de fato, que a escultura e a arquitetura, então, o fato de construção também é considerado a quarta arte. Olha a quinta, teatro, né, que é a nossa habilidade de comunicação, de encenação, de atuar. Então, a gente tem a quinta arte como teatro. Sexta arte, literatura. Tio Igor, eu nunca ouvi essa palavra. O que é literatura? Literatura são textos, né? Então, por exemplo, um livro muito bem escrito, né, é quase considerado também uma grande obra, né? Então, são textos. Literatura, texto, livro, é considerado também um estilo de arte, tá? Para vocês entenderem melhor. E aí, nós temos então a sétima arte, que é o cinema, que mistura todos esses estilos. Por quê? Ora, para eu fazer um filme, eu preciso do som. Sim, né? O tio Igor, mas acho que o senhor já comentou algumas vezes, ou eu já escutei falar, que o cinema era mudo, né? Até mesmo o Charlie Chaplin, super famoso, porque ele fazia cinema mudo. Sim, as câmeras antigas, igual tem essa imagem aí, não tinham a tecnologia necessária para captar som, ou a voz, igual o tio Igor está fazendo aqui. Mas, quando se exibia os filmes, né, como se fosse nos cinemas, como a gente conhece hoje, em auditórios, sempre ficava uma banda embaixo, né, do palco, onde as pessoas tocavam a música durante a apresentação do filme, ao vivo, né? Então isso acontece muito em festivais de teatro, musicais, hoje em dia, nos dias atuais, isso ainda acontece, de ter a orquestra embaixo do palco para tocar enquanto se apresenta ao vivo, né? Mas no cinema, até ter a tecnologia de captação, né, de captar o áudio para transmitir nas caixinhas de som no cinema, tinha aí
o pessoal que tocava ao vivo, né, toda a apresentação. Então, sim, nós temos a música no cinema. Nós temos a dança, né? Quantos e quantos filmes a gente já assistiu que possuem dança. E existem estilos de filmes só para isso, que é considerados os musicais, que mistura a música e principalmente coreografias de dança, que é muito gostoso e muito bom de assistir. Nós temos a pintura, pois quando a gente fala de pintura, a gente fala de visual, então nós temos cenário, nós temos talvez até mesmo o próprio cenário ele pode ser pintado, a gente talvez tem uma roupa, a gente tudo no sentido visual envolve a terceira arte, no caso da pintura. A quarta, a escultura, até mesmo o próprio cenário também. Pode-se esculpir alguma coisa, né, uma pilastra de uma casa, pode-se esculpir até mesmo ter uma escultura no cenário. Enfim, a gente mistura essa questão de escultura e arquitetura para a construção do cinema também. Teatro, principalmente, né? Por quê? Nós basicamente temos o cinema como um teatro gravado. Basicamente é isso, né? E aí a gente tem a opção, depois mais para frente, que vai diferenciar um pouco do teatro para o cinema, que é o sentido do teatro ser feito ao vivo e o cinema ser gravado. E isso dá ao ator a possibilidade de errar e refazer a cena da melhor maneira possível, né? Mas essa vai ser a diferença básica, mas temos aí claramente a mesma coisa. O cinema é um teatro gravado. Então, nós vamos ter aí muito presente essa questão do teatro no cinema, porque é interpretação, é comunicação, é atuar, basicamente, na frente das câmeras. A literatura é lógico também que a gente vai ter, porque precisamos ter a história, precisamos ter o roteiro, nós precisamos ter textos e textos e textos e textos para a gente conseguir ter uma história legal de assistir no cinema. Então percebam que o cinema é considerado a sétima arte porque mistura todas as outras artes, mistura todos os outros estilos de arte. Legal essa curiosidade, né? É algo que a gente às vezes escuta, mas nunca paramos para refletir por que o cinema é a sétima arte, porque mistura todas elas. Existe, tio Igor, as outras artes? Existe a oitava, a nona, a décima, mas fica para uma próxima aula a gente trazer essas curiosidades também. Vamos continuar? Vamos ver qual é o nosso próximo slide aqui. Lembra que a gente começou a aula em francês? Olha aí, esses dois irmãos, os irmãos Lumière, né? Então nós temos o Augusto e o Louis Lumière. Então, esses dois carinhas são responsáveis por criar a primeira câmera filmadora, certo? Não é a primeira câmera fotográfica, né? A primeira câmera filmadora. Porém, a diferença é muito simples. A gente tem aí a câmera fotográfica, onde ela fotografa né, várias fotografias. Então, a diferença da câmera fotográfica para a câmera filmadora é basicamente que a fotográfica vai tirar uma foto por vez. Já a filmadora vai tirar várias fotografias para poder criar a sensação de um filme. E é sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa aula. Mas antes, vocês já pararam para pensar qual foi o primeiro filme do mundo? Qual foi a primeira filmagem do mundo feita pelos irmãos Lumière? O que será que eles filmaram? Bem, uma das primeiras filmagens foi a saída dos operários da fábrica, de uma fábrica dos irmãos Lumière. E são pessoinhas saindo, né, de uma fábrica. Só que a mais famosa, né, vai ser vai ser a segunda filmagem, que é o trem chegando à estação, certo? E feita pelos irmãos Lumière. E o mais engraçado de toda essa história é que as pessoas se assustavam, porque imagina, lá há tantos e tantos anos atrás, né, a gente está falando lá daí século XIX para o século XX,
as pessoas nunca tinham visto um vídeo na vida. E aí elas de repente se deparam com um telão na frente delas, com um trem chegando. E era muito engraçado porque muitas pessoas assustavam e saíam correndo. Falavam, poxa, eu vou ser atropelado, porque está vindo um trem de verdade. Porque eles nunca tiveram contato com essa tecnologia. E aí, então, é onde a gente tem, fica famoso, né, de fato, essa cena, o trem chegando à estação. Vamos dar uma olhadinha e ver como que é esse vídeo? Bem, com a tecnologia de hoje em dia, né, hoje a gente sabe que quantos recursos a gente tem, principalmente de edição de vídeo, edição de foto. E aí teve um pessoal que editou esse vídeo e transformou ele para uma tecnologia 4K, que é a mais alta resolução que nós temos hoje em dia. E olha que legal, e olha a diferença, né, que faz quando a gente tem um recurso, um vídeo gravado lá no início do cinema, né, como eu comentei aí, entre o finalzinho do século XIX, começo do século XX, para uma alta tecnologia do século XXI. Olha a diferença que faz um recurso 4K, em alta definição, em HD. Olha que legal que ficou também. Bem, muito legal, né? Diferente, olha a diferença que faz uma tecnologia também. A gente já está acostumado em uma alta definição dos aparelhos modernos de hoje em dia, né? Muito legal conseguir dar vida de novo a algo gravado há tantos anos atrás. Tio Igor, e será que a tecnologia de hoje em dia a gente consegue ver isso colorido? Vamos ver? Tem como sim. Viram? Que legal. Também a gente consegue, hoje em dia, fazer todo um recurso de colorir as filmagens de antigamente. Tanto que a foto que eu separei dos irmãos Lumière, percebam que está um pouquinho colorida. Eu fiz a questão de pegar uma fotografia deles que tem esse recurso de tentar dar um pouco de cor à fotografia. Então, já fica aí para vocês observarem. Mas, esses dois carinhas ficam famosos no sentido de criar a tecnologia, mas não significa que eles conseguem, de fato, criar o cinema. Tá? E no filme, a invenção de Hugo Cabret conta um pouquinho dessa história. E, antigamente, essa exposição de vídeos gravados, né, pelas câmeras de antigamente, né, não fica muito famoso. Ele fica mais como se fosse uma pequena exposição, talvez em circos, né, como mostra no filme. Then, one night, Mama Jeanne and I went to visit a traveling circus. We were walking past the sideshow. Something wonderful.
Mas o cinema, ele não foi basicamente criado pelos irmãos Lumière. Eles criam a câmera filmadora de fato, que depois a gente vai comentar um pouquinho mais para frente também na nossa aula de hoje. Quem vai pegar de fato e transformar esse cenário vai ser esse carinha aqui, Georges Méliès. Então, ele vai ser a pessoa responsável por transformar essa tecnologia em uma forma de entretenimento de fato para todo mundo, que é o cinema. Então, ele consegue enxergar um potencial, ele consegue ver que aquela tecnologia pode transformar no cinema. É ele que vai contar histórias por meio desses vídeos, né? Então, é ele o grande cara que tem a sacada. Tipo, opa, eu não vou simplesmente ficar mostrando trechos de vídeos nessas feiras. Não, eu vou pegar e contar histórias com esses vídeos, né? E aí é o cara que tem a sacada, que começa a criar todas essas histórias, e aí principalmente também vários recursos de efeitos visuais, né? Efeitos que a gente vai ter ali de realmente mudar alguma coisa, né? Fugiu, efeitos especiais, eu tinha fugido a palavra aqui. É o cara também que vai ser responsável por criar esses efeitos especiais nos vídeos, de, por exemplo, bater uma varinha mágica em alguém e a pessoa sumir, e mostra no vídeo, muito legal isso, né? E aí ele pega, corta o filme para a pessoa, o filme, né, que passa na câmera, ele corta ali, cola com o outro para na hora que estiver passando rapidinho, ele vai e cria todos esses efeitos visuais. Skeletons, that's great. You can go. Pyrotechnics in, please. Knights, please don't move. Freeze, freeze, everybody. Wait for my action. 3, 2, 1. Action! Magic tricks and illusion became my speciality. The world of imagination. Efeitos visuais, como a gente falou, ele que tem essa sacada de misturar todas as artes dentro do cinema, dentro dessa nova tecnologia. E no filme é interpretado por esse ator que, olha só, parece bastante o Ben. Então aí ele que vai representar no filme a invenção de Hugo Cabret, o Georges Méliès, né? Então, e no filme vai contar de fato toda a história do George, como ele revolucionou toda essa questão e criou basicamente o cinema que a gente conhece hoje em dia. Então, olha aí, eu trouxe também a capa do filme, né? Então agora a gente vai começar de fato a conversar sobre o assunto que eu queria chegar, que é a câmera filmadora e a câmera fotográfica e a câmera filmadora, certo? Se a gente observar ali, é uma grande caixa, na verdade, uma câmera, um lugar fechado. Talvez, se as câmeras fotográficas e as câmeras filmadoras se chamassem caixas fotográficas e caixas filmadoras, o sentido seria o mesmo, não ia mudar nada, não estaria errado, porque uma câmera é uma caixa, basicamente. E aí, como que ela vai funcionar? Ela funciona da seguinte maneira: se a gente observar aquela grande caixa, nós temos um buraco, certo? Nós temos um primeiro buraco, que é onde a luz vai entrar. Depois, eles começaram a observar que, com esse buraquinho feito, na outra parte da caixa, eles observam que a imagem que está acontecendo lá fora vai lá para dentro da caixa e ao contrário, certo? Então, o que eles começam a fazer? Eles pegam uma lente, né, igual uma lente de óculos, eles pegam uma lente, por exemplo, coloca na frente desse buraquinho para controlar melhor a luz, né, até mesmo para equilibrar a entrada de luz, os raios de luz dentro dessa câmera, dentro dessa caixa. E aí depois, do outro lado, eles pegam um papel que é sensível à luz. E, tio Igor, o que é um papel sensível à luz? Na hora que ele entra em contato com a luz, ele já capta a imagem que está ali. Então,
ele é totalmente sensível à luz. Então, eles colocam esse papel sensível à luz do outro lado, né, da caixa. Então, a lente está aqui, eles colocam do outro lado e tampa a lente. Na hora, para tirar uma foto, o que acontece então? Eles abrem rapidinho, e aí, na hora que entra essa luz bate nesse papel e aí a gente tem uma fotografia. O recurso é esse. O jeito que funciona uma câmera é desse jeito, certo? E como que eles vão fazer para filmar? Eles vão pegar um grande rolo de papel sensível à luz e vai fazer ele rodar dentro dessa caixa, onde todas as fotinhas vão sendo vai dando essa entrada de luz e sendo captada por esses papéis sensíveis à luz, e onde a gente tem um rolo de filme. E na hora que passa rapidinho, nós temos aí um vídeo, nós temos um filme. Eu separei um trechinho de um cara que explica muito bem, de um estúdio famoso que temos até no YouTube, do Porta dos Fundos, onde eles têm um cursinho bem legal que eles falam sobre isso. Ele vai explicar até mesmo com um papel higiênico para vocês entenderem todo o contexto de como funciona. Rapidinho, observem que legal a explicação dele. Eles repararam que a luz batia no objeto, entrava pelo buraco e projetava o mesmo objeto de cabeça para baixo na face oposta do buraco, dentro da caixa. Colocaram na frente do buraco uma lente para organizar melhor esses raios de luz. Depois inventaram um papel sensível à luz e colocaram dentro da caixa e conseguiram registrar tal imagem. Pum! Nasceu a câmera fotográfica. Tava bem bacana já, mas aí os caras pegaram esse papel sensível à luz e enrolaram e criaram um sistema para puxar o papel para dentro da câmera para ser exposto à luz e ser puxado para fora, dando lugar para outro pedaço de papel ser exposto. Pum! Inventada a câmera de filmagem. Com o tempo evoluindo. Entenderam? Viu como de fato é muito simples o contexto e não mudou nos dias de hoje? O que mudou é que tudo hoje é digital, né? Tudo hoje não é mais, não vai ser um papel, né? Nós vamos aí ter vários recursos tecnológicos onde a gente capta de uma maneira diferente, de uma maneira digital, e fica no nosso celular, fica numa câmera digital, uma câmera filmadora moderna, com tudo digital também, tudo em cartão de memória para passar para o computador. Mas o conceito é o mesmo. Eu separei aqui como se fosse várias fotografias, certo? Então vamos supor que eu peguei e fiz a captura deste cavalo em movimento. Então eu tenho aqui, se eu não me engano, 12 fotos, certo? E olha que legal, cada foto registrando um momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e separar trecho por trecho, esses 12, que é chamado de frames. Então, por exemplo, quando eu falo que uma câmera ela funciona a 60 frames por segundo, significa que a cada segundo a câmera filmadora tira 60 fotos. Pensa, 1 segundo tirou 60 fotos. Por isso que hoje as câmeras são tão boas, porque a gente tem uma maior quantidade de fotografias por segundo. Existem câmeras hoje que funcionam a 240 frames por segundo. Significa que a cada segundo, 1 segundo, a minha câmera tirou 240 fotografias, 240 fotos para conseguir dar a sensação de movimento. E olha que legal então, o Tio Igor separou aqui no slidezinho, né, esses cavalinhos. E olha que legal o que o Tio Igor vai fazer agora então. Então, viram? De novo, vou passar rapidinho cada fotografia. E se eu passar mais devagar, eu vou ter a sensação que está em câmera lenta. Pocotó, 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 pocotó. Agora, se eu passar rapidinho, muito legal, né? O
conceito é basicamente esse, certo? É muito legal. Então, existem outras técnicas também que vão abusar desse conceito, que é o stop motion, que depois eu posso comentar com vocês também, tá? Mas o conceito de uma câmera filmadora é esse. É você pegar uma foto e passar ela rapidinho, dando essa sensação de movimento. Igual eu trouxe aqui para vocês, eu tenho, por exemplo, 12 fotografias de cavalo, e quando eu passo ela rapidinho, né, aqui no slide, eu tenho a sensação de estar em movimento, tá? E aí, na nossa próxima aula, eu vou pedir um trabalhinho, não vou pedir, porque a aula ficou um pouco longa hoje, eu vou pedir na próxima aula, certo? E aí a gente vai, talvez, dar vida ao personagem que a gente criou lá na nossa última aula. Por isso, quem já fez, deixa guardadinho ali, que a gente vai utilizar esse desenho, certo? E na nossa próxima aula, o tio Igor passa o trabalho que eu quero desenvolver com vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado muito da aula, entendido um pouquinho de como que funciona, como que surgiu o cinema, como que funciona uma câmera fotográfica, como funciona uma câmera filmadora, para a gente tentar desenvolver um trabalho bem legal. Qualquer dúvida, o tio Igor está à disposição. Muito obrigado mais uma vez e beijão para todos.